Olá, pessoal, dando continuidade aí à explicação dos arcanos maiores, vamos para a carta de número 12, a carta do pendurado ou enforcado. Então eu vou citar as palavras-chave, falar um pouquinho do significado geral, falar um pouquinho de carreira, trabalho, finanças, no relacionamento e no amor, espiritualidade e saúde. Então, vamos lá. Essa carta aqui é meio enjoadinha. Olha só, aqui fala que ela pode ser chamada também de enforcado, mas é o pendurado. Porque se fosse enforcado, seria pelo pescoço, mas ele está pendurado, não é? Então, as palavras-chave desta carta são pausa, e a gente vai usar em todos os itens que eu vou falar, ler também, né? Nós vamos falar dessa pausa. Pausa, entrega, desapego, novas perspectivas, restrições, sacrifícios. Essa pausa aqui significa que ele está parado. Então, em outras palavras, é uma estagnação, tá? Então, vamos lá. Vamos descrever a carta. O enforcado ou pendurado, ele está suspenso, né? Esse homem aí está suspenso em madeiras vivas, porque tem plantinhas na madeira. E de cabeça para baixo. Quer dizer que ele está vendo as coisas da maneira dele, na perspectiva dele, porque o certo é ele estar normal e não de cabeça para baixo. Mostra que em volta da sua cabeça tem uma grande luz, uma grande iluminação. E essa iluminação simboliza um novo insight, consciência também, e essa iluminação, tá? E descrevendo a carta, ele está preso pelo pé direito, o esquerdo está dobrado, os braços para trás, em forma de triângulo, tá? E olhando para essa carta, né? Ele tá aí como se estivesse fazendo aí uns grandes sacrifícios, parado, mas olhando bem, a expressão dele é calma. Ele não tá desesperado, ele não demonstra estar aflito, nervoso, nada disso. Ele está aí calmo e sereno, né? Tranquilão, vamos dizer assim. Então, é como se ele estivesse aí fazendo um sacrifício por alguma coisa, com alguma finalidade. Vocês vão entender mais pra frente. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está assim, numa situação, um exemplo, né, financeira ruim, que você vê que as coisas, que o dinheiro não tá dando, e que você se encontra meio que apertado, tendo só que pagar os compromissos, sem poder fazer nada diferente. Então isso aí já é um sacrifício, porque vamos que seja uma pessoa que gosta de comprar, que gosta de gastar, porque isso de uma certa forma é uma ansiedade. Então a pessoa faz aquele sacrifício todo de não comprar, de poder se estabilizar, para poder lá na frente não passar aperto. Ela faz como se fosse uma reorganização. Então ela tem que dar uma pausa para poder rever as questões financeiras, que eu vou falar disso aqui. Então, olha só. Então tá aí a descrição da carta. E deixa eu ver o que me fez lembrar aqui também. A carta que eu ia falar uma coisa aqui, mas eu acabei me esquecendo. Mas vamos seguir aí que eu me lembro depois. Vamos ver o significado geral desta carta.
O enforcado, lembra que às vezes é preciso colocar tudo em espera, em pausa, antes de dar o próximo passo. Se você tem alguma pendência, então você precisa fazer uma pausa, pensar, clarear as ideias à mente para poder seguir em frente. Você acaba que fica meio que em reflexão, né? Para poder analisar, para poder tocar o bonde para frente depois. Então, essa carta do enforcado ou pendurado o chama para liberar os velhos modelos mentais e padrões de comportamento que não servem mais para você, para que possa ver seu mundo de uma nova perspectiva e poder abraçar novas oportunidades. Então, é como se você estivesse pisando no freio, né? Você acelera de uma certa forma e depois você tem que começar a pisar no freio. Um exemplo claro disso é quando a pessoa gasta demais, né? Ela vê que depois a coisa fica apertada, então ela começa a pisar no freio, porque senão lá na frente ela vai ter problemas. Fala muito dessa questão aí, dessa reflexão. E numa leitura de tarô, quando essa carta vem numa leitura de tarô, pendurado, diz o quê? Que seus projetos e suas atividades podem estar parando inesperadamente e abruptamente. Então é hora de parar os projetos, ou os projetos estão parando. Então, o tempo todo, aqui em quase todos os itens que eu vou abordar, essa carta vai falar dessa pausa, dessa parada. Então, aqui já começou, ó. Quando o homem pendurado aparece em uma leitura de tarô, seus projetos e atividades podem estar parando inesperadamente e abruptamente. Continuando aí, vamos para aí a trabalho e finanças. Numa leitura de trabalho, o enforcado sugere que os projetos estão em espera. Talvez enquanto você espera, às vezes está esperando por um financiamento, aí você tem que se reorganizar no trabalho para poder continuar seguindo. E numa abordagem financeira é a mesma coisa. O enforcado pede para você fazer uma pausa, olha a pausa aí de novo, e fazer novas reconsiderações, tá? Você tem que analisar tudo. Fazer aí uma reavaliação, né? Porque você tem que fazer essa pausa e reconsiderar. Foi aquele exemplo que eu falei. Uma pessoa tem um dinheiro e ela é uma pessoa gastadeira, então ela gasta, e aí ela vê que o dinheiro só vai gastando e o dinheiro não pode ser usado somente para essa finalidade de gastos, né? O dinheiro aí acaba, então o dinheiro precisa dar um jeito de fazer ele multiplicar. Então você tem que fazer uma pausa e reconsiderar. Nesse caso aí que eu tô falando, questão financeira. Agora, em questão de relacionamento e amor, também o enforcado sugere que você precise colocar sua busca também em espera. Tá tudo em espera, então. Tudo numa pausa, né? Para você reavaliar o que você está procurando em um parceiro. E aquele relacionamento que tá toda a vida, não ata nem desata, também precisa fazer essa pausa, esse momento de reflexão, clarear as ideias para poder analisar. Porque o relacionamento não pode ficar também naquela mesmice, né?
vamos dizer assim, no ata nem desata. Então, ele também precisa ser reavaliado. Talvez dar até um tempo nesta relação, tá bom? Para ver se a pessoa é a pessoa realmente, para ver se aquele relacionamento está sendo bom para você. Porque se ele já está toda a vida no ata nem desata, então tem que ser reavaliado. Então, também ficar em espera. Sabe aquele relacionamento emperrado, que não vai para frente, nem volta, fica aquela coisa emperrada? É exatamente isso. Agora, numa questão de espiritualidade, também uma pausa. Quase tudo é pausa nessa situação. Porque o cara tá parado. Pendurar tá parado, tá pausado, tá em espera, tá acomodado, tá parado. Então, essa pausa entra em quase tudo. Enforcado é sinal na questão espiritual que você deve fazer uma pausa e refletir se você tá no caminho certo, na questão espiritual, né? E na questão de saúde também é sinal de pausa. De repente sair daquela situação de estresse que você está vivendo, aquela vida cotidiana estressada, ou aquela vida de correria, fazer uma pausa, fazer aí um retiro espiritual, dar uma pausa, refletir, se concentrar mais na saúde para poder restaurar as suas energias. Então, para vocês verem que essa carta é enjoadinha, ela fala de pausa o tempo todo. Então, uma carta que o cara tá pausado, parado, vendo as coisas do ângulo dele, da forma dele, do jeito dele. Ele não tá aí, ele tá muito acomodado. Então, deixa acontecer. Tá confortável para mim assim. Mas não é bem assim, né? A gente também tem que se mexer, a gente tem que se movimentar, a gente também tem que fazer a coisa acontecer, não é mesmo? Então, essa carta fala disso aí, não é mesmo? Porque se eu quiser me soltar aí, eu tô preso por uma perna só, suspenso por uma perna só, pela perna direita. Se eu quiser me soltar aí, eu até consigo, vamos dizer assim, né? Mas será que eu quero sair dessa condição? Estão entendendo? Então, fica aí essa pergunta para vocês. Será que eu quero sair dessa situação ou quero continuar assim? Ou assim tá bom para mim? Então, essa aí é a carta do pendurado ou enforcado. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se gostaram, dê o like, compartilhe com amigos e continuem aí comigo no canal do YouTube. Muito obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.